Ouçam a leitura da palavra do Senhor, que nos diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia: Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança, e o sente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Essa é a leitura, meus irmãos, da palavra do Senhor. Vamos orar. Orem comigo, para que o Senhor nos traga a iluminação para nós entendermos a sua palavra. Querido Deus, Deus amado, o motivo de nós estarmos aqui, Senhor Deus, é para o louvor da tua glória, é para a exaltação do Senhor, Deus amado. Nós cremos, Senhor Deus, que só tu tens a palavra da vida eterna. Nós cremos na tua palavra, nós cremos no teu Espírito, nós cremos, Senhor Deus, na providência que vem do Senhor. Nós cremos que o Senhor pode curar, pode libertar, pode fazer grandes e maravilhosas coisas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Pai, para nós compreendermos esta porção sagrada, essa palavra que é tão maravilhosa, Senhor Deus, que fala de 2 grandes milagres que o Senhor realizou. Eu peço, meu Deus, na autoridade do nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, dando continuidade à nossa série de mensagens sobre Jesus Cristo, que é isso que nós estamos fazendo no culto vespertino, a cada culto, a cada sermão, a gente tem saído daqui admirado, não com o pregador, mas admirado sobre quem o pregador está falando, que é sobre Jesus Cristo. A Ele a glória eternamente. E hoje nós iremos falar sobre 2 histórias que ressaltam a autoridade de Jesus sobre a doença e sobre a morte. Nós vamos meditar na história de Jairo. O Jairo que foi até Jesus Cristo, pedindo que Jesus Cristo o acudisse, porque a sua filha estava morrendo. E depois nós vamos ver também, junto com essa história, a história de uma mulher que há 12 anos ela tinha uma hemorragia uterina, estava sofrendo muito. Já tinha utilizado todos os seus recursos, mas ela não conseguiu fazer nada, até que ela encontrou o nosso Senhor, Jesus Cristo.
Esta perícope, esta passagem, o que é uma perícope? Perícope é um trecho bíblico, é uma passagem bíblica onde você pode encontrar um começo, um meio e um fim. Então, por exemplo, você pode ver aí na Bíblia que há títulos. Há um título e depois você encontra um outro título. E no meio você tem um conteúdo. Esse conteúdo aí é uma perícope. Os nossos tradutores estão dizendo que nessa passagem tem um começo, um meio e um fim. E essa perícope que nós vamos estudar é um exemplo clássico de uma técnica do evangelista Marcos chamado de sanduíche. Já ouviram falar sobre isso? A técnica sanduíche? O que é a técnica sanduíche? É onde o autor, no caso Marcos, João Marcos, ele pega duas histórias, dois episódios e coloca esses dois episódios juntos. É isso que ele está fazendo aqui. Ele começa, por exemplo, falando sobre o pedido de Jairo. Jairo chega ali aflito. Qual o pai que não ficaria aflito sabendo, a minha filha está morrendo? A minha filha, a qualquer momento eu posso receber uma notícia que ela se foi. Mas ele sabe que Jesus Cristo pode fazer algo. Provavelmente ele já tinha ouvido falar ou até visto Jesus Cristo fazer alguns milagres. Então ele vai até Jesus e pede Jesus para que Jesus cure a filha dele. E Jesus vai, mesmo estando com uma multidão cercando ele. Só que quando Jesus Cristo foi, aí vem uma outra história. Aparece a história de uma mulher com fluxo de sangue, uma hemorragia, que já tinha 12 anos passando por aquela luta. Então, vejam que Marcos está emendando, está colocando junto a primeira história, o pedido de Jairo, com a segunda história, que é a história da hemorragia daquela mulher, que ela tinha. E aí, depois que ele cura aquela mulher, a história então se volta para quem? Se volta para a filha de Jairo. Jesus Cristo vai lá na casa onde pessoas estavam rindo, onde pessoas estavam duvidando, porque a menina já tinha morrido e eles falaram, olha, não perturbe mais o mestre. O mestre tem muita coisa para fazer, ele só consegue curar, mas aí também pedir para ele ressuscitar uma pessoa que morreu já é demais, né? Então deixa ele em paz. E Jesus Cristo vai lá e liberta aquela mulher da morte, aquela menina. Ele ressuscita aquela menina. Então isso é o que nós chamamos de uma técnica sanduíche. Duas histórias misturadas. E é interessante que Marcos aqui, ele mostra elementos em comum. A história fala sobre duas mulheres, uma mulher e uma menina. Fala sobre duas situações difíceis. Uma tinha uma hemorragia, outra tinha morrido. E interessante que até os números são parecidos. A menina tinha 12 anos e a mulher tinha 12 anos que estava sofrendo. Como que nós vamos meditar nesse texto? Como que a gente vai estruturar aqui? Eu quero seguir naturalmente o fluxo do texto bíblico. Ou seja, nós vamos ver como que o texto ele vai avançando. Primeiro, nós vamos ver o pedido de Jairo, que está aí no dos versículos 21 a 24. Segundo lugar, nós vamos ver o pedido da mulher, ou o milagre que acontece com a mulher do fluxo de sangue, versículo 25 a 34. E em terceiro lugar, nós vamos ver a ressurreição da filha de Jairo, versículo 35 ao 43. Então fica fácil para nós entendermos. Nós vamos ver primeiro, Cristo e o pedido de Jairo. Segundo, Cristo e a mulher do fluxo de sangue. E terceiro, Cristo e a filha de Jairo, que é o milagre que ele vai realizar na vida dela. Então, vamos começar, meus irmãos, com Cristo e o pedido de Jairo. Eu quero que você olhe para o versículo de número 21, tá? Para nós entendermos aqui essa primeira seção do versículo 21 ao 24, nós temos que entender o contexto. O contexto é que Jesus, ele tinha saído de uma região de onde ele estava, ele atravessou o rio e foi para o outro lado do rio. E lá ele fez uma grande cura, um grande milagre. Ele libertou um homem que estava possesso de uma legião de demônios. Isso está registrado aí no capítulo de número 5. Um grande milagre, meus amados irmãos. Ele tirou aquela legião de demônios daquele homem e jogou sob uma manada de porcos. E após isso, ou seja, no outro dia, Jesus Cristo então, ele voltou de onde ele estava e lá estava aquela multidão. Porque onde Jesus estava, tinha uma multidão querendo alguma coisa da parte dele.
Então, olhe para o verso 21. Tendo Jesus voltado no barco, voltado de onde? De onde ele estava, onde ele tinha realizado aquele milagre. Para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. Por quê? Porque Jesus se compadecia das necessidades das pessoas. Nós ouvimos um sermão aqui que fala que Jesus, ele é o pão que desceu do céu. E de fato, ele em si, ele é suficiente. Mas muitas pessoas buscavam Jesus não pela suficiência dele mesmo. Buscavam Jesus Cristo porque queriam uma cura, porque queriam algum bem material, porque queriam um alimento físico. Mas apesar de Jesus saber do que estava no coração daquelas pessoas, mesmo assim Jesus ainda tinha misericórdia. Jesus ainda tinha compaixão por aquelas pessoas. Por isso que o texto diz, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou aos seus pés. Quem que chegou até ele? Uma pessoa ilustre. Um dos chefes da sinagoga, uma das pessoas que naquela época estava responsável pela liturgia que acontecia dentro da sinagoga, por convidar pessoas para pregar, para ensinar dentro da sinagoga, por lidar também com as questões práticas. Era uma pessoa muito conhecida dentro do judaísmo e dentro da região daquela época. E diz a palavra do Senhor que ele se chegou a Jesus, e diz o texto que vendo Jesus, prostrou-se a seus pés. O que eu acho interessante é que em outras passagens paralelas nos evangelhos, por exemplo, Mateus vai dizer que Jairo, ele adorou a Jesus Cristo. Por que que isso é importante? Porque, meus irmãos, para um judeu adorar alguém, ele só adora se for Deus. Ele não vai adorar um homem. Ele não vai se prostrar meramente diante de um homem. Então, o que que esse texto aqui nos mostra? Mostra para nós que Jairo reconhecia que Jesus Cristo era Deus. Jairo estava destacando para nós a divindade de Jesus Cristo, porque ele se prostrou diante de Cristo e o adorou. E aí diz o versículo 23 que insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. A NVI traduz assim: a minha filhinha está morrendo. A minha filhinha está morrendo. Vem, olha a fé de Jairo. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Ele cria que Jesus Cristo podia salvar. Ele acreditava que Jesus Cristo era o Messias, que ele tinha autoridade para mudar a sorte da sua filha. E diz o texto bíblico que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Irmãos, pare para pensar. Nós temos aqui dentro da igreja pessoas que têm filhos que estão doentes. Nós que somos pais, obviamente, às vezes a gente fica pensando bem assim: Senhor, eu prefiro que algo venha sobre mim do que sobre meus filhos. Então um texto como esse, ainda que não relate, mas dá para a gente ter uma ideia, a parte emocional desse pai, a parte emocional dessa mãe, sabendo que a sua filha estava morrendo, mas ao mesmo tempo uma esperança que ele tinha de que Jesus Cristo poderia curar. Por isso que ele falou: Senhor, venha para que seja salva e viverá. E o que que Jesus faz? Jesus vai com ele. É o que diz o versículo de número 24. Jesus foi. E de certo que aquele homem estava agora cheio de esperança. A minha filha vai ser curada. Agora, Marcos, ele vai então incluir a esse pedido de Jairo uma nova história. Olhe para a parte B do versículo 24 que diz: grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aquele pai desesperado, aquele pai querendo que Jesus fosse logo para curar a sua filha. Mas a multidão começou a cercar Jesus. Jesus era conhecido, Jesus era famoso, onde Jesus estava, as multidões também estavam junto com ele. E diz o texto que a multidão o seguia, comprimindo, apertando Jesus Cristo. E aí aparece agora uma mulher nessa história. Versículo 25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, provavelmente uma hemorragia uterina, e muito padecera a mão de vários médicos,
tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Lucas, que era um médico, que também registrou essa passagem, diz que os médicos daquela época, nenhum deles conseguiu fazer nada em relação a essa mulher. Provavelmente, pelo fato dela ter despendido tudo que ela tinha, pode ser que fosse uma mulher de posses. Só que as posses acabaram. A literatura dos judeus, principalmente o Talmud, mostra ali várias receitas para o tipo de problema que ela tinha. De certo que ela tinha utilizado tudo aquilo, mas aquilo não teve resultados. Meus irmãos, o sofrimento desta mulher era um sofrimento físico, por causa dessa hemorragia, um sofrimento social e também emocional. Por quê? Ela não somente tinha esse fluxo, mas segundo a lei de Moisés, Levítico capítulo 15, versículo 19 a 33, as mulheres, quando estavam no período da sua menstruação, elas não podiam ir a um templo. Elas eram proibidas. Só que a gente está falando de uma mulher que ficou 12 anos sangrando. E durante 12 anos, meus amados irmãos, de certo que se ela fosse casada, ela já tinha perdido já o seu casamento. As pessoas viam essa mulher como se fosse uma leprosa. Segundo a lei, ela mesmo quando estava andando diante da multidão, ela tinha que falar o que ela tinha. E as pessoas iam se afastando dela. Então ela sofria fisicamente. Ela sofria porque ela era colocada à margem da sociedade. E ela também tinha o maior de todos os sofrimentos, porque ela não era salva. E eu não estou aqui atrelando doença com salvação. Porque os salvos também ficam doentes. Mas eu estou constatando um fato, que esta mulher não era salva, e a gente vai ver um pouco mais à frente. Então, era muito sofrimento na vida dessa mulher. 12 anos, irmãos. Eu não estou falando de meses, eu estou falando de 12 anos de muita luta. Só que, olha o versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então ela ouviu, ela veio e ela tocou. Vejam que é um passo de fé. Ela ouviu falar de Jesus, ela veio atrás de Jesus e ela tocou nas vestes de Jesus. Agora, qual que era o pensamento dela? Era um pensamento bem supersticioso. Não podemos dizer que esta mulher ela tinha uma teologia muito bem elaborada, sabe? Do que era cura, do que era salvação. Porque o entendimento dela, olhe para o verso 28. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, era quase que uma coisa pagã. Eu vou tocar nas vestes, eu vou ser curado. Como se as vestes tivessem algum poder. O poder não está nas vestes de Jesus. E eu digo a vocês que não é um caso isolado. Nós temos outros casos, por exemplo, aqui no capítulo 6, versículo 56, muitas pessoas também pensavam nisso, em apenas tocar nas vestes. Por exemplo, onde quer que ele entrasse, olha o que o texto diz, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E quando a tocavam, saíam curados. É um caso intrigante, porque teologicamente não é a orla, obviamente, a roupa que curava. E você não vê nenhum questionamento teológico de Jesus. Por que você está fazendo isso? Mas Jesus curou várias pessoas, pessoas que tocaram nele, como também curou esta mulher que tinha esta hemorragia. Olhe para o versículo de número 29 aqui do capítulo 5. Diz que quando ela tocou, porque ela tinha fé, e logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Marcos, e somente Marcos, ele registra que o sofrimento desta mulher era semelhante a um flagelo, que era um instrumento de tortura romano, horrível, que Jesus Cristo passou pelo flagelo, aquele chicote, que a pessoa ficava na carne viva, que dava para ver até os órgãos internos da pessoa. Jesus passou por isso antes de ir para a cruz. E Marcos compara o sofrimento dessa mulher com esse instrumento de tortura. Está curada do seu flagelo. Foi instantâneo.
Versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Quem me tocou? E aí vocês veem aqui uma resposta até meia que rude da parte dos discípulos. Olha o que eles dizem no versículo 31. Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Não é verdade? Um bocado de gente, várias pessoas comprimindo Jesus, pegando em Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo fala: quem me tocou? E eu fico pensando no Jairo, que a gente esqueceu um pouquinho do Jairo. Senhor, a minha filha está morrendo, a minha filha está perecendo. Jesus, vamos lá. Só que agora tem uma multidão cercando Jesus, e agora tem a história dessa mulher que está sendo curada, que foi curada por Jesus Cristo. E os discípulos, eu não sei se eles estavam aqui tomando as dores de Jairo, quando eles disseram: Senhor, uma multidão te aperta e diz: quem me tocou? Como se fosse assim: Senhor, vamos logo, Senhor. Tem coisa mais importante para a gente fazer, vamos curar a filha de Jairo. Mas olha a resposta de Jesus no versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Tudo. Ou seja, ela não ficou com vergonha, porque vergonha ela já tinha passado durante 12 anos. Ela estava feliz, ela estava regozijando no seu coração, e ela falou toda a verdade. E aí Jesus Cristo diz no versículo 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. O interessante, meus irmãos, que o evangelho de Marcos, quando Marcos utiliza a palavra salvar, no grego, ele não utiliza somente para uma cura física, mas ele utiliza também para a cura dos pecados, para a salvação. Então, quando ele chama esta mulher de filha e diz que a fé dela a salvou, não apenas salvou esta mulher do seu flagelo físico, mas também salvou esta mulher da condenação eterna. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Uma mulher que foi em busca da cura física, ela encontrou também a cura da sua alma, ela encontrou também um Salvador, ela encontrou a salvação. E Jesus ainda proferiu uma bênção sobre ela, despediu-a dizendo: vai-te em paz, vai com o Shalom e fica livre do teu mal. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Jesus Cristo, Ele tem poder para curar as nossas feridas físicas, as nossas feridas emocionais, e a maior de todas as feridas deixada pelo homem, que é a ferida do pecado. Jesus pode fazer isso. Eu entendo, biblicamente, a gente deve entender por causa da revelação progressiva, que o alvo de Jesus Cristo não é curar fisicamente, mas Ele pode fazer isso. Ele pode. Em nenhum momento o Senhor está impedido, ou Ele deu esta ordem muito clara, dizendo: eu não curo mais, eu não realizo mais isso. Ele pode fazer isso, meus irmãos. Só que o Jairo, hein? E a história do Jairo? E a filha do Jairo? Quanto tempo se passou? O tempo foi passando. Até então, se nós voltarmos lá para o versículo de número 23... Jairo insistentemente lhe suplicou para Cristo: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Só que o tempo foi passando, E aí nós chegamos agora no desfecho dessa história no versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Meus irmãos, que teste na fé de Jairo. Qual que era o entendimento desses homens? Eles poderiam até conceber a ideia de que Jesus Cristo acalmava a tempestade, de que Jesus Cristo alimentava as pessoas com pães, de que Jesus Cristo curava. Mas daí dizer que Jesus Cristo agora vai ressuscitar uma pessoa que morreu, aí já é demais. Por isso que esses homens
incrédulos, eles falaram, olha, tua filha já morreu, pare de incomodar o mestre. Uma multidão está comprimindo o mestre, deixe ele salvar outras pessoas, porque a sua filha não pode ser feito mais nada por ela, ela morreu, acabou. Meus irmãos, às vezes, na nossa vida, na nossa caminhada, vai aparecer, infelizmente, enviados do inferno. Pessoas para tentar arrefecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Às vezes tem momentos na nossa vida, meu irmão, que parece que tudo está perdido, que não tem mais jeito. Você recebe um diagnóstico ruim. E vem uma pessoa e diz, não tem mais o que fazer. Nada mais pode ser feito. Ou o teu próprio coração, na sua incredulidade, porque o nosso coração é mau. E a gente começa a duvidar, a gente começa a falar, agora não dá mais. Jesus não pode entrar nessa causa. Jesus não pode mover isso. Jesus não pode curar minha filha. Jesus não pode restabelecer o meu casamento. Jesus não pode mudar a sorte dos meus filhos. Não pode. Isso aqui não tem jeito. Quem falou para você que não tem jeito? Quem falou que existe algum limite para o nosso Senhor? Meus irmãos, olhe para o texto. Versículo de número 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Ou melhor, vamos para o versículo 36. Mas Jesus, sem acudir, essa é uma palavra muito forte, sem acudir, sem dar moral para aquilo, sendo um vocabulário bem claro, sem dar voz para aqueles homens, a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas. Essa é a voz de Deus para todos nós nessa noite, principalmente para aqueles que estão passando por luta. Não temas. Crê somente, não temas. Você vai temer o quê, meu irmão? Se você serve ao Deus que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Se o Deus que conhece cada pessoa pelo seu nome. O Deus que tem um controle absoluto de todas as coisas. O Deus que já decretou o início da tua vida e o fim da tua vida, que te sustenta. Para que temer? A incredulidade vai dizer, não tem jeito. Mas quem é filho de Deus e que é iluminado pelo Espírito de Deus, Deus fala contigo nessa noite, não tema, creia, tão somente creia no Senhor. Pare de duvidar, Deus pode fazer um milagre na tua vida. Agora, olhe para o verso de número 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Por que que Jesus agiu assim? Jesus estava preservando Jairo daqueles incrédulos. Por isso que Jesus não deixou que outras pessoas o acompanhassem, senão Pedro, Tiago e João, a coluna. Os demais não, fiquem aí. Jesus faz muito isso, meus irmãos. Jesus, ele preserva o nosso coração de nós mesmos. Jesus, ele preserva a gente da nossa malignidade, da nossa incredulidade. Ele faz isso providencialmente. E aí o versículo 38 nos mostra mais um teste da fé de Jairo. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança está morta. Ou melhor, a criança não está morta, mas dorme. Mas dorme. É claro que, fisicamente, a criança tinha morrido. A criança já estava com o Senhor. Estava morta. Mas diante de Cristo Jesus, o que é a morte? O que é a morte diante de Cristo Jesus? Jesus pode fazer grandes milagres. Por isso que Jesus aqui, ele usou esse eufemismo. Olha, a criança dorme. Diante de mim ela não está morta. E o que diz o versículo 40? E riam-se dele. E riam-se dele. Duvidaram de Jesus Cristo. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, Talitá, come. Que é um texto em aramaico, que literalmente, aqui a nossa tradução colocou assim, menina, eu te mando, levanta-te.
Mas o texto mesmo é mais fiel, seria menininha, cordeirinha, ovelhinha, levanta-te. Talitá, come. Meus irmãos, que texto maravilhoso que expressa a divindade de Cristo Jesus. O mesmo Cristo que lá na frente vai falar para Lázaro, Lázaro, venha para fora. É o mesmo Cristo que tem poder para falar para uma menina que morreu, Talitá, come. Levanta-te, ovelhinha, levanta-te. E diz o texto bíblico no versículo 42 que imediatamente a menina se levantou, pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. 12 anos a mulher do fluxo de sangue, sofrendo. 12 anos, esta jovem, ela morreu, mas Jesus Cristo ressuscitou. E diz o texto que então ficaram todos sobremaneira admirados. Lucas, que é um dos que registra também essa passagem, ele diz no capítulo 8, versículo de número 55, que voltou-lhe o Espírito. Voltou-lhe o Espírito, que tem a ver com a aula que nós vimos hoje de manhã. Que a gente começou a arranhar um pouquinho da aula sobre a morte física e rendeu muito, de uma forma muito edificante. O que é a morte, meus irmãos? A morte é a separação de nós mesmos. É a separação do corpo da alma. Ou do corpo do espírito, que alma e espírito na Bíblia é a mesma coisa. Essa menina morreu, essa menina separou de si mesma. Essa menina foi para o céu, estava com o Senhor. E Jesus Cristo, que é aquele que tem autoridade sobre doenças, sobre morte, sobre vida, ele falou, menina, volta. Menina, venha. E diz o texto que voltou-lhe o Espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Eu tenho que falar algo aqui, que eu julgo ser muito importante. O que nós temos aqui dessa menina não é uma ressurreição como aquela que nós teremos quando nós morrermos e formos para a glória. Por quê? Essa menina, a filha de Jairo, ela morreu, ela ressuscitou, mas ela morreu depois de novo. Ok? Ela não ficou com o corpo glorificado, ela veio a morrer de novo. Tá? Então, o que nós temos aqui é um tipo, uma prefiguração de uma ressurreição que nós teremos no futuro. Mas eu digo para vocês a partir da Bíblia, nós vamos morrer, mas nós vamos ressuscitar em um corpo, e para sempre nós estaremos com esse corpo. Nós nunca mais deixaremos de ter um corpo. Nós vamos ser por um período incompletos, quando nós morrermos, porque vamos nos separar do nosso corpo, mas depois nós teremos um corpo de novo, um corpo ressuscitado. E aí Jesus Cristo então, diante dessa história, ele diz aí no versículo de número 43, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Que interessante, né? Por que, Marcos? Por que Marcos registrou isso, que dessem de comer a menina? Porque era uma prova de que ela tinha ressuscitado. Um espírito não iria comer, uma alma não iria se alimentar. Tem que ter um corpo, tem que ter um físico, tem que ter uma matéria, uma fisicalidade para comer. Quando Jesus Cristo ressuscitou, o que Jesus Cristo fez na ressurreição dele? Comeu um peixe com o povo. E ainda falou para Tomé duvidando de que ele estava ressuscitado, falou assim, toca aqui, Tomé, pega aqui, ó, dá uma olhada aqui nos pregos, dá uma olhada aqui nas marcas, nas minhas mãos. Então, Jesus Cristo fez questão de falar, olha, dei aquilo que ela gosta de comer, para mostrar para aquelas pessoas que ela tinha ressuscitado. Meus irmãos, e eu fico pensando, viajem comigo nesse pensamento. Ela estava com o Senhor, ela morreu. Jesus Cristo falou, Talita, Talitá, come, venha, ovelhinha. E ela abre os seus olhos. Quando ela abre os seus olhos, quem ela deve ter visto primeiro? Jesus Cristo. O seu papai, a sua mamãe, que alegria deve ter sido
para os pais, porque ela já estava num lugar de alegria. Ela já estava num lugar de gozo, ela teve um antegozo, ela foi no céu e voltou. E os pais ali, maravilhados e alegres com aquele feito do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o que nós aprendemos com essas duas histórias? Com essas histórias sanduíche, essa mistura de Jairo, a filha de Jairo, e essa mulher do fluxo de sangue. Nós aprendemos primeiro, meus irmãos, que um texto como esse prova para nós que Jesus Cristo é Deus. Deixa muito claro para nós. Só Deus pode ser adorado. Ele foi adorado por Jairo. Somente quem é Deus tem poder para curar. É claro que Deus pode usar os médicos também para curar, mas eu estou falando de uma forma imediata, sem usar meios. Deus, ele sem usar meios, na pessoa de Cristo Jesus, ele curou aquela mulher. Ele ressuscitou aquela menina. Ele trouxe alegria para aquela família, mostrando que ele é Deus, que ele tem poder para salvar. Que ele tem autoridade sobre a doença e sobre a morte. Jesus Cristo tem. Quem é que tem poder sobre essas coisas a não ser ele? Nenhum outro líder espiritual tem a capacidade que Cristo Jesus tem. Então nós aprendemos com um texto como esse que Jesus é Deus. Mas aprendemos também em um texto como esse que Jesus, ele tem compaixão dos necessitados. Ele tem compaixão. Ele sempre foi atrás, ou as pessoas iam também atrás dele, porque ele curava, porque ele libertava, porque ele trazia conforto, porque ele trazia esperança, porque ele trazia instrução. Jesus, ele agiu assim, e Jesus ainda é dessa maneira. Ele tem compaixão de nós, meus irmãos. A quem nós devemos recorrer na noite escura da alma? A quem nós devemos recorrer no momento de ansiedade, no momento de depressão, no momento de doença? Quando o nosso irmão Carlos estava passando por um momento dificílimo, eu tenho certeza, meu amado irmão, porque o Espírito de Deus habita em você. A quem você recorreu? Você dependeu de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. A Fernanda que está passando uma situação difícil, eu sei, minha irmã, é difícil para vocês, para a família de vocês, mas nós estamos juntos. A quem vocês devem recorrer e vocês estão fazendo isso? A Cristo Jesus, é Ele que vai dar a resposta final. Nós cremos na medicina, nós cremos nos médicos, nós cremos nas autoridades humanas, mas nós cremos que a última palavra quem dá é Cristo Jesus. É Ele que dá a última palavra. Então só Jesus Cristo pode fazer isso, e esse texto mostra que Jesus tem compaixão, que Jesus tem poder sobre a vida, que Jesus tem poder sobre a morte, que Jesus protege os seus. Jesus nos protege. Quando Jesus não permitiu que aqueles incrédulos fossem até a casa de Jairo, Jesus estava protegendo Jairo, o coração de Jairo, para que ele não fosse influenciado por aquela incredulidade. Jesus faz isso com você. Às vezes ele tira pessoas da sua vida e você nem entende. Por que fulano saiu da minha vida? Às vezes é Jesus que está tirando. Porque aquilo não é bom para você, não é uma pessoa que é bom você estar caminhando. E Jesus, porque Ele ama você, e porque Deus tem um plano na tua vida para lhe fazer parecido com o Filho dele, Ele afasta estas pessoas. Agora, um detalhe que também nos chama a atenção desse texto. Jesus age de acordo com o seu cronograma, e não com o cronograma das pessoas. Jairo, Senhor, minha filhinha está morrendo. Vamos lá, Senhor. Vamos, eu vou com você. Jesus não sabia daquela mulher do fluxo de sangue? Jesus não sabia daquela multidão que estava comprimindo? É claro. E Jairo, não sei se estava desesperado. Os discípulos, sim, Senhor, vamos lá. As pessoas, olha, tua filha já morreu. Meus irmãos, Jesus chegou na hora certa. Jesus nunca chega atrasado, Jesus chega na hora certa. Ou seja, descansa no Senhor.
Descansa. Se as coisas não estão acontecendo, se você não está vendo a porta aberta, mas Jesus está no controle e Ele vai intervir na hora certa. Eu vou até mudar o que eu acabei de falar. Não quer dizer que Ele vai intervir, que agora Ele não está intervindo. Agora Ele já está intercedendo por você. Agora, mesmo que você não veja tantas coisas acontecendo, Ele intercede por você junto ao Pai. Então Jesus não para. Jesus, Ele age graciosamente para que a gente cresça. E por fim, meus irmãos, um texto maravilhoso como esse. Ele fala sobre a nossa fé. Ele fala sobre fé. O povo de Deus, ele vive por fé, de fé em fé. Somos justificados pela fé. Andamos não por vista, mas andamos por fé. Aquela mulher teve fé. Jairo teve fé. E você? Você tem fé em Cristo Jesus? E você que vai acompanhar esse sermão, que vai ouvir depois, você tem fé, uma fé salvadora, uma fé que confia que Jesus Cristo é o Salvador? Você tem essa fé? Você tem essa fé de que Jesus Cristo pode mudar a tua vida, a tua história? Creia em Cristo Jesus, meus irmãos. Toda esta série que nós estamos fazendo aqui, de todas as séries que eu já tive a oportunidade, graciosamente, de participar e de expor, essa é uma das séries que mais tem falado comigo, porque do começo ao fim é só Jesus. Nós começamos com o prólogo de Jesus, antes de Jesus encarnar, e nós já estamos aqui, vendo os milagres de Jesus Cristo. Eu creio que o Senhor, na providência dEle, Ele está deixando essa série para falar com a gente. É para a gente sair daqui só vendo Jesus, só contemplando Jesus, só pensando em Jesus Cristo. Ninguém mais. É Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, meus irmãos? Saiam daqui em nome de Jesus e entrem nessa semana pensando em Jesus, crendo em Jesus Cristo e temendo a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Creia em Cristo Jesus. Vamos orar. Amado Deus, a nossa confiança, Senhor, está no Teu Filho. A nossa confiança, Senhor, está nele que é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso mediador, é o profeta, é o sacerdote, é o rei, é o que faz milagres, é o que transforma a nossa vida, é o que muda o nosso coração. Obrigado, Deus amado, por ter se revelado a nós. Obrigado, Senhor Deus, por todo domingo nos reunirmos aqui e falarmos do Teu Filho, falarmos do Teu Espírito, falarmos do Senhor. Meu Deus, eu oro, Pai, para que os meus irmãos, abatidos ou não, que eles possam colocar a fé no Teu Filho. Que haja confiança, que haja esperança, que haja um avivamento, que haja um renovo na vida deles, Senhor Deus. Pai, eu oro para que essa palavra que foi pregada, que essa palavra entre e penetre no coração deles como um alimento, como um tônico na vida deles. Que eles possam entrar nessa semana confiantes de que o Senhor cura, de que o Senhor faz grandes coisas, apesar de nós e para a sua glória, Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado por estar aqui conosco. Em nome de Cristo Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Amém.